Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem sauda os meus irmãos e as minhas irmãs é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Obrigado pela companhia de todos os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui acompanhando. Estamos nos preparando para a próxima campanha de 40 madrugadas, já temos a data. Amém? No nome do Senhor Jesus, fiquem atentos com os anúncios no grupo. Os irmãos sabem que o grupo não é um grupo interativo, é somente um grupo de avisos com respeito às missões, com respeito às campanhas, amém? Igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os meios de libertações que o Senhor Deus, por meio do seu Espírito Santo, trabalha para aqueles que estão cativos no mundo espiritual, para aqueles que sentem que não conseguem se libertar, não conseguem libertar-se de práticas mundanas, de pecados repetitivos, pecado de estimação, irmãos que consegue até por um tempo, mas depois se retrocede. Então, existem meios de libertações que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, Ele disponibiliza para o seu povo. E nós falaremos um pouco sobre isto, amém? E eu espero que este vídeo, aleluia, possa ser edificante para a tua vida e que possa te ajudar, por meio do Espírito Santo, a ser cada dia mais libertos e livres pelo poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? O primeiro meio de libertação que o Espírito Santo de Deus trabalha para libertar de opressões malignas, enfermidades e sabe lá mais o que, é o dom da fé. O poder da fé. E isso nós vamos encontrar respaldado no livro de Marcos, Mateus e Lucas, onde narra ali a história daquela mulher que sofria há 12 anos, e onde ela estava gastando tudo, né, em remédios, e ela estava, já tinha recorrido, na verdade, a médicos da terra, a ajuda terrena, mas não havia tido êxito. Foi então quando ela escutou falar de Jesus e automaticamente o dom da fé foi ativado, né? O dom da fé foi ativado naquela mulher. Ela pensou, somente se eu puder tocá-lo, eu sei que eu serei curada. Então ela tocou na orla de Jesus Cristo e automaticamente ela foi curada. Foi quando Jesus disse bem assim, alguém me tocou. Então um dos apóstolos disseram ao Senhor Jesus, mestre, ninguém te tocou. Senhor, ninguém te tocou, o povo te aflige, eles te apertam. E o Senhor Jesus respondeu, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Então, um dos meios de libertações é pela fé. Muitas vezes nós estamos pregando a palavra no altar e Deus está mostrando para quem é a palavra de libertação, de transformação, aonde Deus está mudando o cativo, mudando a história. E as pessoas ficam assim, não querem ir na frente, ainda mais quando se trata de pecados vergonhosos. Sabe por que muitos ainda não trabalham com cura e libertação? Não querem trabalhar, porque trabalhar com cura e libertação mostra o pecado das pessoas, aponta o pecado das pessoas. Bendito seja, mas é tudo para a honra e a glória de Deus. Agora no congresso que teve em São Paulo, a missionária Doralice estava já entregando as revelações. Deus usa ela na palavra revelada, amém? E ela estava falando assim, aqui tem um irmão que o Senhor Deus o trouxe aqui para ser liberto no dia de hoje, aleluia. O Senhor está mudando o cativo dele, pois ele tem um pecado que ele não consegue se libertar. E eu sabia quem era a pessoa, pois o Senhor estava falando quem era a pessoa. E esse homem não levantava, ele não levantava com vergonha. E nós sabíamos qual era a prática. Quando a missionária Doralice estava já a terceira vez falando, eu disse, missionária Doralice, com licença, irmão, em nome de Jesus, vem aqui na frente para que nós possamos orar pela tua vida. Ela me olhou assim e disse, realmente, Espírito Santo de Deus não mente. Então, é tudo pela fé que nós temos que tomar posse da nossa vitória. E essa fé, ela não precisa ser uma fé grande, não. Ela só precisa ser como um grão de mostarda, exatamente como na palavra está escrito.
Ela só precisa ser como um grão de mostarda para que Deus trabalhe, para que Deus venha agir, para que Deus venha mudar o cativo. A falta de fé atrapalha o agir de Deus. A falta de fé atrapalha o agir do Espírito Santo. Às vezes a pessoa está orando, está até jejuando, mas está duvidando da sua oração, está duvidando do agir de Deus, está duvidando do trabalhar de Deus. E o diabo trabalha com a dúvida, com a incerteza, com a dor. Ele trabalha com esses meios porque ele sabe que o dom da fé, a fé move montanhas. A fé faz com que Deus peleje pela igreja, peleje por nós. Então não duvide. Eu lembro em uma ocasião, bendito seja o nome do nosso Deus, que nós estávamos de campanha no passado. Havia um irmão, tem muitos relatos que eu guardo na memória do meu coração e este relato eu nunca esqueci. Este irmão sofria de pressão alta e baixa há muitos anos. Ele tinha que ter uma dieta de comida. Ali não era tudo que ele podia comer, sabe? Tinha algumas coisas que não podia comer muito. Então ele sempre tinha que estar regularmente indo ao médico para tomar a pressão dele. Então o Senhor Deus me revelou que havia este homem, me passou toda a revelação e eu falei ali, enquanto eu estava orando. E ele disse: irmã Ruth, ele falou: pela fé eu tomei posse da minha vitória. Então eu fiz prova de Deus. Eu fui no meu médico, quando chegou lá o meu médico, há muitos anos me atendia, disse: o que aconteceu aqui? Que tua pressão está normal. E ele disse: eu fui curado. Jesus me curou. Ele fez o teste de comer algumas coisas que ele não podia comer de jeito nenhum. E o Senhor o havia curado. Por quê? Pelo meio da fé. Então não duvide, aleluia, quando o Senhor Deus estiver usando os seus santos, os seus servos, para te entregar a vitória. Porque é pela fé que nós recebemos a vitória. Bendito seja o nome do nosso Deus. Outro meio de libertação que o Espírito Santo de Deus trabalha para quebrar corrente, derrubar muralhas, para fazer as correntes de Satanás quebrar na nossa vida, é por meio do jejum e oração. E isso nós vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 17, verso 21. Jesus disse: essa casta de demônio só sai por meio do jejum e oração. Foi assim que eu fui liberta. Ninguém nunca orou na minha cabeça. Eu já disse aos irmãos muitas vezes aqui: eu quis mudança, eu quis transformação. Eu projetei, eu determinei e eu também profetizei. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Eu não quero ser mais morada de demônios. Eu não quero ser mais brinquedo de Satanás. E essa parte, aonde a pessoa sozinha busca uma vida de comunhão, de jejum, de oração, é muito dolorosa. É quando Deus mostra como está a nossa vida diante dele. É como Deus mostra como está o nosso altar, o nosso vaso. Por meio da oração, do jejum, nós passamos a sentir nojo do velho homem, da velha criatura. É por isso que tem pessoas que eu olho, irmãos queridos e amados, que estão até vivendo a doutrina do corpo, mas você olha os frutos da pessoa, você olha o testemunho de vida da pessoa e você vê que ainda existe a essência do velho homem, da velha mulher, está na igreja falando de Jesus, mas carrega sobre si a velha criatura, o velho homem. E o que diz a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Ou seja, do momento que nós vamos para os pés do Senhor Jesus e começamos a levar uma vida de comunhão, de consagração, de separação, de jejum, de oração, de entrega, por meio do Espírito Santo, a nossa obediência, porque não é só abstinência de alimentos, entrar dentro do propósito de Deus na nossa vida, entrar dentro do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Então os demônios começam a sair, levar fogo, porque eles não resistem, aleluia, à santidade. Eles não resistem à renúncia. O pecado atrai os demônios. É por isso que eles sentem o cheiro do pecado, o odor do pecado. O odor do pecado atrai os demônios e dá força para eles, e dá força para eles, meus irmãos. O pecado dá força para Satanás agir, para nos acusar. Bendito seja
o nome do nosso Senhor. E depois que você começa a levar esta vida de jejum, de oração, de consagração, vai vir os pratos, vai vir a tentação. E é nessa parte que nós temos que estar respaldado. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, não adianta orar, jejuar e não vigiar. Não adianta orar e jejuar e não obedecer. Vai vir o desejo, vai vir o prato, vai vir as bandejas. E você e eu vamos ter que resistir para nós estarmos dentro do centro da vontade do Senhor. Porque o Satanás vai usar a Bíblia para apontar o nosso pecado, o nosso erro. Aliás, o diabo é o que mais obedece Bíblia. Ele é o que mais obedece Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs. Porque se a pessoa jejuar e orar e ficar caindo no mesmo pecado, no mesmo erro e voltar às práticas mundanas, levar consigo o velho homem, a velha criatura, estando dentro da igreja, mas carregando sobre si o velho homem, a velha criatura, as velhas práticas. O que vai acontecer? Os demônios vão voltar com reforço. Eles vão voltar com reforço. E vai ser mais difícil a pessoa ser liberta. Cada vez que a pessoa cai no pecado, dá força para Satanás. Cada vez que a pessoa cai no pecado, ela fica mais acorrentada no mundo espiritual. Cada vez que a pessoa cai no pecado, suas vestes ficam sujas no mundo espiritual. Então ela não consegue ser liberta. O diabo fica brincando com esta pessoa. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 12, verso 43. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habito ali. E são os últimos. Para lá. Vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passo a viver ali. Tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Então é sempre como eu falo. O diabo trabalha em 3 passos. Roubar, matar e destruir. Então se a pessoa jejua, se a pessoa ora, mas sempre ela está caindo no mesmo pecado, na mesma práticas mundanas, no velho homem, ela nunca vai ser liberta 100%. E se ela não é liberta 100%, obviamente ela não está salva. Se ela não está liberta 100%, a porta da salvação vai estar fechada para esta pessoa. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós resistirmos a Satanás, para ele fugir de nós e ficar firmes com o Senhor. Essas são pessoas que não conseguem levar uma vida firme na presença de Deus, que não tem o seu altar construído na rocha, está construído na areia. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Então, um dos meios de libertações que todos nós temos que levar é jejum e oração, porque por meio do jejum, da oração, da comunhão, da vida própria com Deus, de relacionamento com Deus, Deus mostra nosso pecado, Deus mostra como está a nossa vida. Tem pessoas que acham que não tem pecado nenhum. Deus sempre está me exigindo algo, meus irmãos, sempre está me exigindo algo, sempre está me corrigindo, sempre está me exortando. E tudo quanto vem do nosso Deus é para conserto, é para salvação. Até pregações que acusam e apontam o pecado é para salvação. Só que nós estamos vivendo um tempo do mimimi, do povo que só quer mamão que açúcar. Quando trata do pecado, quando fala do pecado, eles usam passagens isoladas para justificar os seus pecados. E eles não sabem que através da boca deles, eles estão atraindo a mais correntes espirituais para si. Oh, bendito é o teu nome, Senhor. A nossa boca tem poder para profetizar e também amaldiçoar. Outro meio de libertação é por meio da palavra do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, vai dizer desta maneira a Santa Bíblia: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bendito seja o nome. A palavra do Senhor liberta. A palavra do Senhor transforma. A palavra do Senhor tem poder para quebrar as correntes. A palavra do Senhor tem poder para derrubar
as muralhas de Jericó na tua vida e na minha vida. A palavra do Senhor tem poder para passar a espada na cabeça de Satanás e dos demônios que aprisionam as pessoas. Mas para isso, todos nós temos que estar receptivos e abertos para a palavra, porque às vezes a pessoa está pregando ali a palavra, o soldado ali, aleluia, que está usando a espada que é a palavra, e a pessoa que está no pecado não quer tomar posse da palavra, da correção, da exortação, halamaia. Existem duas formas que a palavra de Deus não causa efeito, porque a palavra fiel e verdadeira que vem do Espírito Santo de Deus, ela vem e não volta vazia. Primeiro, quem está pregando tem que estar pregando no Espírito. É no Espírito que se prega. Altar não é feito para jogar indireta para os outros. Altar não é feito para lavar roupa suja. O altar do Senhor é para pregar a palavra do Senhor. Por isso ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo de Deus, para que ela faça efeito na vida daqueles que estão abertos e receptivos com respeito à palavra do Senhor. Por isso que o Senhor reprova que os seus santos, que os seus servos, que os seus soldados façam teologia. Porque o teólogo ele só é um estudante. O teólogo ele não é um praticante. O teólogo ele mistura a palavra de Deus com um monte de coisas que não traz edificação, que não traz arrependimento, que não traz transformação. A palavra dos teólogos só é mensagem. Se vocês prestarem atenção, a maioria dos teólogos, eles só falam de mensagem. E às vezes, eles estão falando de uma mensagem, uma palavra que está falando com eles mesmos. E eles estão tão cegos, surdos, e com a sua cerviz endurecida, que eles não percebem que com eles a palavra é a mesma coisa que está escutando uma pessoa pregar contra os lobos em pele de cordeiro, quando ele é um lobo em pele de cordeiro. Falando sobre o espírito da apostasia, quando ele tem o espírito da apostasia. Falando do orgulho, quando ele é um peitinho de pombo orgulhoso. Às vezes a palavra está falando e está pregando para ele mesmo. Estava no altar pregando, já tem mais ou menos 2 meses. Estava pregando sobre a luta que Jó passou. A luta que Jó passou. Que o soldado de Cristo ele tem que ter uma vida provada e aprovada por Deus. E na hora o Espírito Santo tomou minha boca e colocou aquelas palavras. Eu estou pregando para mim mesmo. Eu estou pregando para mim mesmo. Então nós pregamos para nós mesmos e depois pregamos para os nossos irmãos. Bendito seja Deus. Então o Senhor lhe reprova, porque eles tiram a essência, o trabalhar, o agir do Espírito Santo. O Senhor dá a palavra, aleluia. E quando ele toma o ministro, a ministra da palavra, que vai pregar a palavra tem que sair como espada da boca daquela pessoa. Ela tem que vir causando mudança, transformação, libertação. A missionária Doralice pregou agora, né? Nós pregamos agora neste congresso, que foi maravilhoso. Deus trabalhou muito ali. E na hora que ela estava pregando, na hora que terminou a pregação, a irmã disse essa palavra, falou muito comigo. Era para mim esta palavra, irmã Doralice, pois o Senhor me estava mostrando que era para mim. A outra vez que ela estava pregando em Curitiba, ela pregou, não me lembro o que foi a palavra. Na hora que terminou, o irmão lá levantou a mão e disse que era aceitar Jesus, essa palavra aqui é para mim. Outra vez eu estava pregando a palavra e falei bem assim: Jesus desceu no meu quarto e fez uma cirurgia no meu coração, me deu um coração novo, bendito seja Deus. Ele, o Filho de Deus, desceu no meu quarto e me deu um coração novo, porque eu confessei com os meus lábios: este coração aqui não te serve, esse coração aqui não te serve. A irmã contou para mim lá em São Paulo, que quando eu falei aquilo ali, ela queria sair marchando, ela queria saltar no espírito, e o coração dela começou a queimar. Quando ela me contou isso, o Senhor disse: é assim que eu quero fazer com ela, porque o coração dela é endurecido. Oh, glória a Deus, é endurecido. E eu farei uma cirurgia espiritual no seu coração. Então a palavra, quando vem do céu,
Porque a palavra de Deus é alimento, é água, é tudo na nossa vida. E quando o pãozinho vem quente do céu para nós, ela alimenta a nossa alma e ela tem poder para quebrar cadeados. E é por isso que o diabo sabe que a palavra transforma, é por isso que o diabo sabe que a palavra molda, é por isso que o diabo sabe que a palavra de Deus nos transforma. Então ele coloca sono, cansaço, empecilho, impedimentos para as pessoas não meditarem na luz da palavra. Já prestou atenção que tem muita gente que quer só estar atrás de visão, revelação, profecia e não quer se alimentar da palavra? Já prestou atenção que tem muita gente que passa mais tempo na internet vendo vídeo aleatório e nada que edifica do que meditando na palavra? O diabo sabe como trabalhar. Ele sabe que a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, queridos e amados. Satanás nos quer manter cativos da ignorância. Ele não está nem aí se nós estamos ignorantes com respeito ao pecado, com respeito às coisas errônicas que nos afasta da presença do Senhor. Aliás, ele quer que sejamos ignorantes. E é por isso que a palavra do Senhor vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que resistir a Satanás para ele fugir da nossa presença. E também vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por meio da palavra que conhecemos a verdade. Bendito seja, é o nome do Senhor. Por isso que nós vemos tantas pessoas ignorantes com respeito ao que é realmente servir a Deus. Cativos, escravos, atados em placa de igreja, a práticas religiosas que não causam nenhum efeito no mundo espiritual, mas deixando de viver a pureza da palavra santa, fiel e verdadeira. Porque o diabo é o que mais respeita a palavra. O diabo não sai da palavra, ele respeita da palavra. Ele precisa da palavra para acusar aqueles que fazem a vontade dele. O Senhor nosso advogado, o Senhor nosso juiz, e o diabo é o acusador. Amém? Então, um dos meios de libertações é por meio da palavra do Senhor. Outro meio de libertação é por meio do louvor. Já aconteceu algum irmão que está escutando essa pregação, que ainda não era selado com o Espírito Santo, está escutando o louvor e Deus selá-lo com o Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo e com fogo, e ele sai marchando na casa dele, escutando aquele corinho de fogo inspirado pelo Espírito Santo? Já aconteceu de você estar escutando um coral assim como se fosse celestial, aleluia, e Deus quebrar as correntes, te curar na hora, bendito seja o nome. Então, através do louvor, Deus também entra com a providência, com a cura divina. Nosso Deus não é limitado, quem é limitado é eu e você. Eu me recordo, meus irmãos e minhas irmãs, que em uma campanha o Senhor disse: cante este louvor para mim. Oh, glória, cante este louvor. E eu cantei Grandioso És Tu. Só que na hora que comecei a cantar Grandioso És Tu, eu cantei. A língua enrolou e eu comecei a cantar o mesmo louvor, Grandioso És Tu. E aí, meus irmãos, na hora que eu cantei aquele louvor ali na graça do Cordeiro, muitas irmãs foram seladas com o Espírito Santo, muitas irmãs foram batizadas com fogo, começaram a receber renovo espiritual. Aleluia, bendito seja Deus. E no outro dia me mandaram um relato. Então Deus trabalha por meio também, aleluia, dos louvores que são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Outro meio também de libertações é a imposição de mãos. Às vezes a pessoa não vai ser liberta pela fé, nem pelo jejum, pela oração, mas vai precisar que alguém com mais autoridade no mundo espiritual ore na sua cabeça para expulsar aquela casta de demônio. E esta parte ela é muito, muito séria, porque tem pessoas que vão para a igreja atrás de uma libertação, atrás que Deus use a vida daquela pessoa que está ali, mas às vezes aquela pessoa está com a vida toda errada, ela está com brecha, ela está com legalidade. Então quando ela coloca a mão naquela pessoa, ela transfere doenças, ela transfere enfermidade. Aquela pessoa volta mais oprimida, mais pesada, mais carregada para a sua casa. Teve uma irmã que entrou em contato comigo, ela foi numa igreja e tinha um pastor lá entregando várias revelações para um monte de gente toda errada. E aí ela ficou olhando, ela lembrou dos vídeos, as legalidades de Satanás. E na hora o Senhor deu o discernimento que não era ele usando aquele homem não era enviado por Deus. Então aquele homem chamou ela aí na frente.
E ela ficou com vergonha de dizer, não quero que você olhe na minha cabeça. Ela deixou. Ela disse, irmã Ruth, quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu senti um peso maligno, um peso diabólico. Eu voltei para minha casa com uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Aquele homem me amaldiçoou. Na hora que ela começou a me contar, o Senhor foi me dando a interpretação do que tinha acontecido ali. Então, ela disse que ela chegou na casa dela. Ela ungiu ela com o óleo ungido da oração, e ela expulsou pela fé aqueles demônios e passou. Então, colocar a mão na cabeça de alguém é algo muito, muito, muito sério. É algo que o mundo espiritual fica prestando atenção. Tem pessoas que vão colocar a mão na cabeça de outro e tem brechas, pegam enfermidades, pegam tribulação. Então, existe essa opção, vou dizer, esta maneira que o Espírito Santo trabalha, que é por meio da imposição de mãos para expulsar os demônios. Porém, aleluia, bendito seja aquele que vai orar por imposição de mãos. Tem que estar liberto, porque a palavra de Deus vai dizer que Satanás não expulsa Satanás. Se uma pessoa não está liberta, como é que ela vai orar na cabeça do outro que não é liberto? Ou seja, ela vai transferir suas maldições, ela vai transferir suas enfermidades, ela vai transferir suas doenças. E eu lembro que em uma das minhas experiências, quando o Senhor me levou em arrebatamento nas igrejas, eu vi um pastor que ainda é vivo no Brasil, transferindo as doenças para as pessoas. Então elas achavam que eram libertas, mas não. Ele pegava as enfermidades e transferia para a outra. Ele pegava a maldição e transferia para a outra. E eu fiquei, meu Deus. E a primeira coisa que eu perguntava ao Senhor, ele é inocente ou ele sabe a quem serve? E o Senhor disse, não. Ele sabe a quem ele serve. Ele tem um contrato com Satanás de ter muita fama e dinheiro. Então, para manter essas pessoas cativas, é assim que o diabo trabalha. Misericórdia. Então, meus irmãos, aleluia. Então, uma das coisas que nós podemos saber se uma pessoa ela é liberta para colocar as mãos sobre a nossa cabeça é olhar os frutos, o trabalho, o testemunho de vida daquela pessoa. Os frutos, quais são os frutos dessa pessoa? Existe testemunho? Essa pessoa vive doutrina? Porque eu nunca deixaria uma mulher cheia de bagagens do Egito colocar a mão na minha cabeça. Nunca deixaria uma profeta de Satanás colocar uma Jezabel, colocar a mão na minha cabeça. Nunca deixaria. Nunca deixaria. Uma pessoa que não é liberta, que o Senhor me mostra que não é liberta. São poucas pessoas que eu deixo colocar a mão na minha cabeça. São contadas em uma só mão aqui. Aliás, de um só lado da mão, que são contados na mão que coloca a mão na cabeça. Eu não deixo, igreja. Então, eu digo para a igreja, bendito seja o nome de Deus, tomem cuidado com quem vocês deixam colocar a mão sobre vossa cabeça. Tenha certeza que aquela pessoa é liberta. Tenha certeza que aquela pessoa tem vida no altar e na presença do Senhor. Para você não voltar mais cativo, mais acorrentado, mais aprisionado. Tem gente que fica pedindo oração para a pessoa, qualquer pessoa, pede oração. Irmã, ajuda a oração. A pessoa não está podendo nem orar por si mesmo. Nem por si mesmo está cativo no mundo espiritual. Precisa ainda ser moído pela mão de Jeová, polido pela mão de Jeová, para ser um vaso de honra. Aleluia. É por isso que o Senhor, por meio de sua palavra, ele diz que nós temos que realmente levar a vida de jejum e oração, exatamente como Jesus fez quando ele começou o seu ministério. Ele começou o seu ministério jejuando e orando. E assim tem que ser a igreja. Nós temos que jejuar e orar, porque por meio, aleluia, dessas ferramentas maravilhosas e poderosas no mundo espiritual, o Espírito Santo de Deus mostra onde está o nosso pecado, o Espírito Santo de Deus mostra onde está o nosso equívoco, o Espírito Santo de Deus mostra onde estão nossos traumas, nossos erros. É só por meio dessas ferramentas espirituais. Esses são alguns somente meios de libertações que o Espírito Santo de Deus trabalha. Mas eu creio que tem muito mais, porque o nosso Deus não é um Deus limitado. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o nosso Senhor Jesus não voltar, eu volto com os meus irmãos. Shalom, meus irmãos.